capítulo 5, 23 a 24. Se você puder pôr a projeção da Nova Almeida atualizada, eu agradeço. Consegue? Mateus 5, 23 e 24, apenas 2 versículos. Isto. Então, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o teu irmão ou o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. O que a Bíblia diz, meus irmãos, sobre relacionamentos restaurados? Ou até podemos refazer esta pergunta de uma forma mais direta e provocativa. O que a Bíblia nos ensina sobre reconciliar nossas vidas com os nossos irmãos? O que a Bíblia diz sobre reconciliação? Meus queridos, a Bíblia que diz para nós e ensina que a reconciliação é naturalmente e necessariamente um reflexo do amor de Deus em cada um de nós. As Escrituras incentivam o esforço mútuo e a disposição para sempre buscarmos a paz e o bom relacionamento com os nossos irmãos. Reparem bem, paz e bons relacionamentos. Paz não é apenas ausência de conflito. Paz, além de ausência de conflito, é vamos assim dizer, a reprodução constante de relacionamentos entre as pessoas que vão sempre, ou que vai sempre fazer o bem, vai sempre tranquilizar, vai sempre dar descanso, vai sempre promover aquilo que é bom. Isso é paz. Né? Da mesma forma, a palavra de Deus nos ensina que a reconciliação, que é o reflexo do amor de Deus e do perdão de Deus para conosco, nos instiga a vivermos isso intensamente na nossa vida, mas também a vivermos isto nas nossas relações com os outros. Nós vamos encontrar na oração do Pai Nosso algo que vai diretamente nesse assunto, como que se fosse o machado à raiz de todos os males, no que diz respeito a vivermos e a termos dissoluções ou disputas, ou falta de paz, ou falta de perdão, falta de relacionamento com as pessoas. Perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas, os nossos erros, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Reparem bem. E assim, meus queridos, quando lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, apenas esses 2 versículos, e eles são suficientes para nos colocar dentro de um contexto muito importante para a vida cristã, Jesus nos ensina que a reconciliação com o próximo deve vir antes de qualquer prática religiosa, antes de qualquer evento religioso, antes de qualquer rito, inclusive, especialmente, antes da celebração da ceia. Ele instrui que, se você estiver levando sua oferta ao altar. E que oferta ao altar é esta? Atos de adoração,
atos de louvor, atos de consagração. Se você estiver oferecendo a sua vida, agora, aqui no templo, em adoração a Deus, em louvor a Deus, em consagração, seja das suas finanças, ou seja, consagração dos seus serviços, consagração de qualquer espécie que caracteriza a adoração a Deus, e você se lembrar que você tem uma dividida com algum irmão, para tudo. Suspende. Vá acertar com seu irmão. Depois você volta. Depois você volta. E particularmente no que diz a celebração da ceia, o texto que o reverendo Gustavo leu, parte dele, inclusive, especialmente, na sequência, o apóstolo Paulo fala assim: eis a razão porque há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. E o apóstolo Paulo está falando no fracasso da vida espiritual. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo. Então reparem bem que se nós formos aqui buscar referências, se nós formos aqui buscar textos bíblicos que vão condicionar o sucesso, a vida cristã bem-sucedida, a vida cristã frutífera, a vida cristã que promova de fato o reino de Deus, então nós vamos descobrir que isso está dependendo de uma questão: como é que nós estamos nos relacionando em amor, em graça, em perdão, em amizade, em sinceridade, em transparência. Então o Senhor Jesus, Ele está querendo nos dizer: interrompa o seu culto, vai lá, resolva o assunto, depois você volta e continua o culto. Por quê? Porque a prioridade do coração é o que deve nos mover para estarmos em comunhão com Deus, porque Deus valoriza a sinceridade e a harmonia nos relacionamentos muito mais do que rituais ou oferendas externas. Deus valoriza muito mais. No Velho Testamento, o profeta Isaías diz, quando Deus questiona a consagração do povo de Israel, dizendo: quem foi que pediu para vocês sacrifícios, rituais? Quem foi que requereu de vocês matar ovelhas e fazer sacrifícios no altar? Antes eu quero de vocês misericórdia. É isso que eu quero de vocês. Porque Deus valoriza um coração puro, um coração sincero, um coração que de fato entende o que é ter comunhão com Deus, mas também entende o que é ter comunhão com as pessoas. Essa passagem de Jesus Cristo também, ela nos significa que nós precisamos sempre estarmos atentos para tomarmos as atitudes imediatas. Por isso que a orientação é: vai primeiro, na verdade, mostra que você foi resolver conflitos e depois você volta. E isso não deve ser adiado. É urgente, é necessário, porque assim você manterá a comunhão com Deus. Se dissermos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, alguma coisa está errada, nós estamos mentindo. E estamos chamando Deus de mentiroso, porque Ele disse isso para nós. Por isso o foco da passagem, Jesus está destacando que o amor ao próximo e o perdão são pré-requisitos para que a adoração seja verdadeira e aceitável. Só para termos uma confirmação de que o ensino de Cristo é real e verdadeiro, e inclusive encontra eco no Velho Testamento. Aliás, Jesus Cristo está sempre ensinando as Escrituras do Velho Testamento. Eu quero citar para os irmãos algo que talvez você ainda não tenha se apercebido. Lá, os 10 mandamentos. Nós temos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, só 4 falam de nossa relação com Deus. Os 4 primeiros.
Mas nós temos 6 mandamentos que falam sobre nossos relacionamentos uns com os outros. Interessante isso, não é? Dos 10, 6 falam sobre os nossos relacionamentos. E eu vou citá-los. Não matarás. Quer dizer, respeita a vida humana. Considera a vida humana. Valorize a vida humana. O 7º mandamento, não adulterarás. Quer dizer, proteger a fidelidade e o compromisso no casamento, e também não adulterar aqui não é só na questão sexual, mas também nós podemos adulterar nossos relacionamentos diversos uns com os outros. Ou seja, nossos relacionamentos precisam ser sempre puros, bons e verdadeiros. 8º mandamento, não furtarás. Quer dizer, respeite a propriedade alheia e os bens do próximo. O 9º mandamento, não diga falso testemunho contra o teu próximo. Quer dizer, não mentir, não caluniar e não prejudicar os outros com falsas acusações. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Quer dizer, não nutrir o desejo invejoso pelas coisas, pela casa ou por tudo o que pertence ao próximo, inclusive o corpo do próximo. Eu acho que esse mandamento aqui ele associa mais a infidelidade conjugal, em conjunto com o outro mandamento que fala do não adulterar, porque nos mostra o que significa, de fato, honrar a pessoa que está do nosso lado. Então vejam só, 6 mandamentos que falam dos nossos relacionamentos. Então não temos como escapar. Nós não podemos viver ou nutrir ou manter motivos ou motivações que justifiquem as nossas relações ruins, que justifiquem a manutenção de mágoas, a manutenção de enguiços entre nós, a manutenção de divididas entre nós. Nós devemos ser uns para com os outros como um livro aberto. Nós devemos ser uns para com os outros companheiros leais. Nós devemos ser uns para com os outros sinceros, honestos, íntegros o tempo todo. E caso tenha havido alguma coisa, então nós precisamos resolver isso com urgência. Urgência. Então a mensagem de hoje, meus queridos irmãos, ela trata de alguns assuntos que diz respeito à restauração de relacionamento. Estamos aí no mês da família. Eu sei que você tem um papel importantíssimo dentro da sua casa, como mãe, como pai. Você tem um papel importantíssimo na sua casa como filho, como irmão. Você tem papéis importantíssimos na igreja, no seu trabalho, com os seus amigos. E então a pergunta para ajudá-lo a aplicar os aspectos dessa mensagem sobre restauração é simples. Como é que você está com todo mundo? Como é que você está lá na sua casa, na sua família? Como é que você está nos seus relacionamentos, se relacionando com as pessoas? Obviamente que eu pressuponho que você saiba diferenciar os limites desses relacionamentos. Mas não é demais destacar rapidamente aqui. Se você é esposa, se você é marido, obviamente que esse relacionamento ele é muito mais íntimo. Implica em vários aspectos. Desde comprar e vender, desde fazer as coisas, decidir dentro de casa, a vida íntima sexual do casal, implica em vários aspectos, porque um complementa o outro. Ambos decidem juntos. Como é que pode uma casa subsistir se ela estiver dividida? O seu papel como filho implica em honrar seu pai, sua mãe, em conviver dentro de casa e conviver em família, dando extrema importância a esta relação construtiva, porque você está se preparando para a vida. Você tem projetos, você precisa de recursos do seu pai e da sua mãe.
você precisa de apoio, você precisa de ajuda, você precisa de companhia. Você precisa de diversos cuidados familiares. Assim como também você, como filho, principalmente os filhos já mais crescidos, vocês têm papéis importantíssimos no dia a dia da família. Vocês são protagonistas também. E nas nossas relações de amizade, o quanto nós podemos, no mínimo, nos aconselhar mutuamente na palavra. O quanto nós podemos ser luz para iluminar o caminho de quem anda em trevas. E nos nossos coleguismos de trabalho, o quanto nós estamos ali interagindo com as pessoas, com lealdade, com transparência, com honestidade, ajudando, acolhendo, admirando, elogiando, aprovando, e quando for necessário, falar das coisas erradas, mas falar com respeito, com brandura, com cuidado. Vejam que relacionamentos, todos eles, têm seus limites e têm as suas amplitudes. E o meu pressuposto é que você sabe identificar e balizar esses relacionamentos onde você está. A questão é, nós recebemos de Cristo o ministério da reconciliação. E por isso, nós precisamos entender a nossa ação na reconciliação com as pessoas. Na conciliação também, no conserto, na boa convivência. Se possível, e se depender de você, tenha paz com todo mundo. No que depender de você, tenha paz com todo mundo. Então, a primeira aplicação que eu quero deixar rapidamente é o seguinte: assuma a iniciativa da reconciliação. Você, assuma, não espere. Não espere. Você que me ouve nesta manhã e que entendeu o contexto da palavra de Cristo, entendeu o contexto daquilo que significa ser sal da terra e luz do mundo, ser um enviado de Deus, ser um servo de Deus, assuma você o papel da reconciliação. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de 2 fatos importantíssimos na minha vida que diz respeito à reconciliação. Uma delas eu já perdi, porque já morreu. Não tem como. Mas uma outra pessoa, eu assumi diante de Deus o compromisso de procurá-la. Ainda que eu tenha que sair daqui de São Paulo e ir onde ela estiver. Porque eu preciso resolver isto. Antes que seja tarde. A iniciativa tem que ser minha, sua. Não dos outros. Não só do seu marido, não só da sua esposa, não só dos seus filhos. Entenda quem é você dentro dessa circunstância. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, lembre-se, vá lá resolver isto. A segunda aplicação que eu quero fazer: praticar o perdão mútuo e radical. O que é mutualidade? Eu e ele, eu e eles e eu. Nós vivemos um tempo de que está sendo mais marcado assim, eu contra todos, eu e os outros. Mas a palavra de Deus nos ensina exatamente o contrário. A restauração é impossível sem perdão. A restauração é impossível sem abrir mão das suas prerrogativas, das suas razões, por uma causa maior. E abrir mão das suas prerrogativas, das suas razões, é o que significa perdoar. Perdoar nos leva a uma compreensão que significa perder a razão pessoal. Sofrer o dano. E sofrer o dano em obediência a Cristo e por amor a Cristo. Perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus Cristo deu a maior prova de perdão de todos os tempos. Morreu na cruz, verteu o seu sangue na cruz. E ainda orou a Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E vai atrás daqueles e fala com eles.
mesmo eles tendo abandonado o Senhor na hora da morte. Especialmente Pedro é o grande exemplo disto. Praticar o perdão mútuo e radical. Efésios 4,32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Versículo 26, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Apazigue, acalma, não ponha mais gasolina no fogo. Não ponha mais lenha na fogueira. Apague. Apague a ira. Amanse o coração. Suavize a circunstância. Não agrave a circunstância. Terceira aplicação. Haja com humildade e autoavaliação. Humildade é algo necessário para todos nós se quisermos conviver bem uns com os outros. Antes de apontar os erros do outro, a palavra de Deus orienta olhar para as próprias falhas. O orgulho, portanto, afasta as pessoas, enquanto a humildade reconstrói pontes. Eu não vou falar com ela. Ela que é culpada. Não vou falar com eles são os culpados. Arrogância, falta de humildade. Filipenses 2,23 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Valorize o outro. Valorize aquela vida. Considere ela importante. Considere. A quarta, assim, não tem como a gente não citar Provérbios, né? Provérbios, ele fala lá no capítulo 15, versículo 1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira, né? Provoca. Quarta e penúltima aplicação: fale a verdade em amor, ou fale a verdade com amor. A comunicação na restauração não serve para vencer uma discussão, mas para curar o relacionamento. Guarde essa regrinha de ouro aí. A comunicação na restauração não serve para vencer discussão, mas sim para curar o relacionamento. Curar relacionamento. Regra de ouro. É cura que você está buscando. Não é mais briga, não é mais confusão. Isso exige falar a verdade de forma mansa e saber ouvir com paciência, sem ter nenhuma ou alguma carta na manga. Fale a verdade. Veja que na mutualidade dessas coisas, não há mal que persista. Quando dois corações, duas pessoas, duas mentes e duas palavras se encontram de uma forma honesta, de uma forma verdadeira. Efésios 4,15 diz: seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tiago 1,19, todos devem ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Todos. A vida inteira, de repente, nós fomos habilidosos para dar respostas. E tem gente que tem a palavra na ponta da língua, né? E a pressa em sair à frente com a resposta significa que você quer ganhar todas. Significa que falta humildade. Significa que falta brandura.
significa um monte de coisa ruim, que só vai piorar o que já está ruim. Relacionamentos ruins só pioram nesses casos. E a quinta e última aplicação. Reconhecer, preste atenção, além dessas 4 aplicações feitas, eu vou repeti-las para você ver a importância da quinta e última. Assuma a iniciativa da reconciliação. Pratique o perdão mútuo e radical. Fale a verdade com amor. E por último, reconheça o papel de Deus Todo-Poderoso nesse processo. Reconheça o papel de Deus na reconciliação. Sabe por que isso é extremamente relevante? Vamos supor que o orgulho, as razões, os motivos sejam tão intensos que você já não consiga mais voltar, retroceder. Você não consegue ter humildade, você não consegue mais ser honesto, você não consegue mais dialogar, você já não consegue mais aquilo, tudo que foi falado até agora. Mas quando você se submete ao senhorio de Deus, ao poder de Deus, aí você pensa diferente. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa ser mais fiel a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que a mim mesmo. Importa mais a minha vida com Deus, e por obedecê-lo eu vou seguir os seus propósitos. Meus irmãos, embora o esforço humano seja necessário, conforme nós acabamos de citar, a transformação profunda dos corações é um agir do Espírito Santo, e nós precisamos nos submeter a Ele. Deus se apresenta na Bíblia como o especialista em reconstruir o que foi devastado. E a sua graça sobre nós é o que nos reabilita, o que nos prepara, o que nos ajuda, o que nos levanta, o que nos fortalece, o que nos empodera para tomarmos as atitudes e realizarmos as ações necessárias. Eu vou enfrentar isso em nome do Senhor dos Exércitos. Eu farei isso em obediência ao Senhor meu Deus, a quem eu sirvo. Eu seguirei o exemplo de Deus que procurou reconciliar o homem consigo mesmo, e eu farei a mesma coisa. Eu seguirei Jesus Cristo, que tudo fez para que eu pudesse retornar ao seio do Pai. Eu submeterei à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu esse ministério. O conflito é no casamento, ambiente familiar, ou a amizade no casamento é o seu ambiente familiar? A sua relação como filho, como pai, o ambiente familiar ali é a amizade ou é a inimizade? Eu gostaria muito que nesta manhã nós pudéssemos rever as nossas situações familiares, nossas relações com as pessoas, e aí visitasse o nosso interior e fizéssemos uma avaliação sobre o quanto que nós estamos realmente sendo adoradores de Deus, sinceros, consagrados. O que justifica a nossa presença no templo sempre,
o nosso serviço ao Senhor, o que nos dá autoridade moral diante de Satanás e diante do mundo em que vivemos, que nos dá autoridade espiritual, o que nos coloca e nos identifica como homens e mulheres crentes. O apóstolo Paulo falando, e eu estou terminando a mensagem. O apóstolo Paulo falando que fala que quando há demanda entre nós, só o fato de haver demanda já é derrota. E derrota no quê? Derrota espiritual. Derrota na fé. Derrota na comunhão com Deus. Só de haver. Por isso, o nosso amor para com os outros essencialmente precisa e prioritariamente precisa ser de fato e de verdade, e não apenas de palavras. E isto é algo para todos nós. Então agora eu termino a mensagem colocando diante de você uma situação. Não sei, não estou encomendando essa mensagem para ninguém, por favor. Estou encomendando a mensagem para toda a igreja, inclusive para quem ouvirá essa mensagem depois de gravada e for divulgada lá na internet. Como você se encontra? Divorciado, divorciando, relacionamento está muito ruim lá no casamento, o que está acontecendo? Então eu quero te convidar a pensar como um homem de Deus e uma mulher de Deus, não como um homem do mundo, uma mulher do mundo. Eu quero convidá-lo a considerar que você é um homem, uma mulher, um filho, um jovem de oração, um servo de Deus, e que busca fazer a vontade de Deus na sua vida. Você está brigando, você está em disputa, você está em discórdia. Eu gostaria que você pensasse seriamente nisso. E ao fazê-lo, eu espero que você restaure o seu casamento, que você restaure a sua vida familiar, que você restaure as suas amizades, que você restaure a vida e pare e deixe de sofrer. Eu não encontrei até hoje, nem mesmo no seio da minha própria família, uma separação conjugal que resolveu os problemas existentes. Eu não encontrei até hoje um distanciamento entre irmãos cujo fato de distanciarem-se resolveu o problema. Eu não encontrei até hoje pessoas que vivem em paz apenas porque romperam os relacionamentos. Sabe por que não? Porque não é possível. Nós somos membros uns dos outros. E as pessoas precisam e contam conosco. Seja você, meu irmão, minha irmã, um instrumento nas mãos de Deus para reconciliar, para reconciliação, antes que seja tarde demais. Quando a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não deixe a noite chegar, resolva isso enquanto é dia, enquanto as coisas estão fresquinhas na cabeça, enquanto você ainda tem juízo, enquanto você ainda consegue avaliar a situação. Porque depois de uma noite de sono, muitas coisas já ficaram para trás. Há um ditado popular que eu não gosto muito dele, não. Diz assim, deixa o pão amanhecer, pão fermentado digere melhor. Nem sempre isso é verdade. Nem sempre pão amanhecido é bom. Via de regra, pão amanhecido estraga.
Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe com graça e paz. Que a palavra de Deus, ainda que seja tão difícil, tão dura, tão exigente, seja visto por nós todos como palavra de Deus, por isso autoridade sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece nossos corações, o Senhor como ninguém conhece a nossa humanidade, o Senhor conhece as nossas emoções, o Senhor conhece a nossa estrutura existencial, nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros. E o Senhor sabe das nossas fraquezas e das nossas dificuldades, que não são poucas. O Senhor sabe o quanto nós somos capazes de guardar rancor, o quanto nós somos capazes de agirmos com hipocrisia, o quanto nós somos capazes de mentir, de justificar, o quanto nós somos capazes de acobertar o erro, de fugir da verdade, o quanto nós somos capazes de quebrar os seus mandamentos. E por isso o Senhor vê a dureza do nosso coração também, e vê o quanto nós sofremos e provocamos e causamos sofrimento nas pessoas. Mas eu agradeço ao Senhor pela palavra de Cristo que veio ao nosso encontro nesta manhã, que vem abrir nossa mente, nosso coração, dar outra razão, outros discernimentos, discernimento espiritual, que vem nos alimentar para quebrar e esmiuçar a penha dura do nosso coração e, quebrantados, aceitarmos o papel da reconciliação que o Senhor tanto deseja que sejamos e façamos de forma ampla e cotidiana. Ajude-nos, ó Deus, dê-nos o teu perdão mais uma vez, mas também, ó Deus, desperta em nós o bom coração do reconciliador. Em nome de Jesus. Amém.